Olá, pessoal. Aqui é a professora Silvana. Hoje vamos para uma videoaula falando de polígonos regulares. Hoje vou abordar o assunto do quadrado. Esse assunto foi trabalhado em aula online e o conteúdo dele está no arquivo lá no IAD. A pedidos de alguns alunos, vamos refazer os exemplos que foram feitos em aulas no vídeo para a consulta ficar mais fácil, certo? Então vamos lá. Quadrado é inscrito numa circunferência. O quadrado está dentro da circunferência, por isso que é inscrito, de interior, de dentro. O quadrado é essa figura aqui, A, B, C, D, A, certo? O O é o centro da circunferência, o R é o raio da circunferência e o diâmetro da circunferência ou diagonal do quadrado é R sobre R, que é essa reta aqui, ó, R e essa outra aqui. Pode ser chamado como diâmetro da circunferência ou diagonal do quadrado, ok? Seguindo, o quadrado divide a circunferência em 4 partes iguais, chamadas de arco, ó. O arco AB, o arco BC, o arco CD, o arco DA. São os arcos da circunferência. E os lados do quadrado é chamado de corda da circunferência. Então, os lados fazem o papel de corda, certo? O lado AB é o lado do quadrado, o lado BC é o lado do mesmo quadrado e o AC é a diagonal, ok? Aqui nós vamos falar do que é a apótema. A apótema é a distância do centro da circunferência ao ponto médio do lado do quadrado. Então, aqui o centro até o ponto médio, que é o ponto P, é a apótema. Essa medida corresponde a essa outra medida, que é a metade do lado. Logo, para a gente calcular a apótema, basta a gente pegar o lado e dividir por 2. Essa é a primeira fórmula do quadrado. Fórmulas do quadrado inscrito. Nós temos 3 fórmulas. A diagonal, que é L raiz de 2. O raio, que é L raiz de 2 sobre 2. E a apótema, que é L sobre 2. Essas 3 fórmulas vamos utilizar para resolver exercícios de quadrados inscritos. Vou fazer com vocês 3 exemplos que foram trabalhados em aula. O primeiro exemplo: considerando a circunferência de raio 20 centímetros, calcule a medida do lado e do apótema do quadrado. Raio é igual a 20 centímetros. L eu vou calcular e o A eu vou calcular. Se o único dado que eu tenho é 20 centímetros, logo eu tenho que partir da fórmula do raio, porque é o único ponto de início que eu tenho. Pegando a fórmula do raio, raio é igual a L raiz de 2 sobre 2. Vou substituir o 20 no lugar do R. Fazendo isso, teremos isso aqui. Embaixo desse 20, eu supus que eu tenho o número 1. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade e eu vou fazer uma multiplicação em cruz, tá? Então, vamos lá. Multiplicando em cruz, eu tenho 1 vezes L raiz de 2, que está aqui, e 2 vezes 20, coloquei aqui, ok? Feito a multiplicação, teremos L raiz de 2 igual a 40. Essa raiz de 2 que está multiplicando L vai ter que passar para o outro lado. E como ela está multiplicando, vou passar ela dividindo, ficando assim. Quando chegamos num resultado onde eu tenho radical no denominador, eu não posso deixar o exercício dessa forma. Eu sou obrigada a racionalizar, tirar o radical do denominador. Então, eu vou multiplicar raiz de 2 embaixo e em cima. Raiz de 2 embaixo e raiz de 2 em cima. Fazendo essa multiplicação, teremos 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 ao quadrado. Se eu quisesse ter colocado 4, também estaria certo. Agora, eu vou simplificar o quadrado com o radical, ficando assim: 40 raiz de 2 sobre 2. O 40 e o 2 estão fora da raiz, então eles podem ser divididos. 40 dividido por 2
vai dar 20 raiz de 2. Esse é o valor do lado do quadrado. A gente já descobriu o que ele queria, uma coisa que ele queria. Agora, ele quer saber a apótema. Então, através desse resultado, nós vamos chegar no valor da apótema. Pegando a fórmula da apótema, que é L sobre 2, substitua o valor do lado. No lugar do lado, né? Vamos ficar com isso aqui. 20 raiz de 2 sobre 2. Como o 20 e o 2 estão fora da raiz, podemos fazer a divisão, chegando em raiz quadrada de 10 raiz de 2, certo? Esse é o valor do apótema. Já descobrimos o lado, já descobrimos a apótema, o exercício está resolvido. Vamos passar agora para o segundo exemplo. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 10 raiz de 2 centímetros. Calcule o raio da circunferência. Então, ele te deu o lado e ele quer saber o raio. Então, vamos partir da fórmula do raio, porque no raio eu vou utilizar o valor do lado. Pegando a fórmula do raio, teremos raio igual a L raiz de 2 sobre 2. Vou substituir o 10 raiz de 2 no lugar do L, certo? Ficando assim, R igual a 10 raiz de 2 sobre 2. Porque eu tenho duas vezes a raiz de 2. O primeiro raiz de 2 é o valor do lado, pertence ao lado. E a segunda raiz pertence à fórmula. Por isso, temos dois radicais, que iremos multiplicar agora. Multiplicando fica assim. R igual a 10, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, ou se quiser pode colocar 4 também. Vou simplificar o quadrado com a raiz, ficando com 10 vezes 2 sobre 2. Podemos simplificar o 2 com 2 para dar 10, ou fazer a multiplicação, dá 20 sobre 2, dividindo vai dar 10, correto? Exercício resolvido também. E vamos ao último exemplo. A medida da apótema de um quadrado inscrito numa circunferência é 25 centímetros. Calcule o raio da circunferência. Portanto, a apótema é igual a 25 centímetros, isso é um dado que o exercício deu, e vamos descobrir o raio. Vamos partir da fórmula da apótema. A fórmula da apótema é L sobre 2. Vamos colocar o 25 no lugar da apótema. Colocando, ficaremos com isso. Embaixo do 25 eu também coloquei o 1, porque eu tenho uma igualdade e vou fazer a multiplicação em cruz. Fazendo a multiplicação em cruz, teremos 1 vezes L igual a 2 vezes 25. Fazendo as multiplicações, teremos L igual a 50. Descobrimos o valor do L, mas ele está querendo saber o valor do lado. Vamos pegar a fórmula do raio e substituir o 50 no lugar do L. Esta é a fórmula do raio, L raiz de 2 sobre 2. Vamos substituir agora o 50 no lugar do L. R é igual a 50 raiz de 2 sobre 2. Como o 50 e o 2 estão fora da raiz, vamos fazer a divisão, tendo 25 raiz de 2 centímetros. Esse é o valor do raio. Bom, gente, cheguei aqui. Esses 3 exercícios foram trabalhados em aula, né? E eles estão lá no arquivo dos polígonos regulares na parte do quadrado. Fiz esse vídeo para facilitar o estudo de vocês. Então, agora, até o próximo vídeo. Obrigada!